E é por isso a importância da formação pessoal ser presencial. Porque não é só o que ele fala, é o que ele expressa, é o que você vê no olhar dele, no comportamento, o que realmente ele está querendo dizer, entende? Então, essas formações, elas precisam acontecer presencialmente, não é online, certo? Se houver algum caso, uma necessidade da formação ser online, vocês me comunicam para a gente ver o que, é que pode ser feito, tá bom? Por uma necessidade, por uma questão de doença, a gente vai alinhando, tá bom? Então, assim, vai exigir de nós um sacrifício, um esforço. Eu lembro uma vez que o Júnior uma vez me procurou, há um tempo atrás, ele me procurou e disse, muito, vamos fazer jejum por esse irmão. E nós fizemos, talvez o irmão nem saiba disso, mas nós fizemos. E esse esforço e tudo isso a gente precisa voltar a viver, dar a vida pelo irmão. Porque a gente está, né, a evangelização, nós damos a vida pelo outro. E a gente precisa viver isso primeiro dentro do nosso carisma. A gente precisa buscar os irmãos que estão lá perdidos, mas nós temos ovelhas perdidas dentro do nosso carisma. Deixar 99, eu lembro de uma pregação que eu escutei isso, do Moisés Rocha. Ele disse, nós vamos deixar as 99 e ir em busca daquela que se perdeu. Mas muitas vezes entre esses 99 tem ovelhas que precisam de nós, né? Então nós precisamos viver atentos, precisamos estar atentos nas nossas ovelhas, no nosso cotidiano. Vamos para uma formação comunitária. A minha ovelha está lá, eu olho para ela e percebo, numa conversa, numa expressão, a gente vê que o outro não está bem. Eu lembro da última vez que eu coordenei a formação, o seminário, o último seminário que eu coordenei, né? E a gente escala os irmãos para servir e tal, e ver o sim de cada um, como cada um responde, como cada um se doa. E você consegue ver naquele momento, naquela convivência ali, e é por isso a importância da convivência fraterna, do momento, né, das vivências como irmãos, para a gente perceber. E eu percebia que eu não estava bem, eu conseguia contemplar isso. E aí a gente vai lá e ajuda com a palavra, com um abraço. Eu lembro que eu abracei uma pessoa e ela chorou. Então, aparentemente, ela estava bem, mas no abraço ela não estava, né? E ela desmoronou, né, naquele momento. Então, você precisa ter esse olhar. Quem é o seu formando? Eu vou ter esse olhar para o meu formando especial. Eu vou chegar para ele em algum momento que Deus me inspirar, e isso a gente precisa estar inspirado por Deus. O Espírito Santo vai nos conduzir. Aquela minha ovelha ali não está bem. Eu estou sentindo, né? Eu vou lá, como você está? Está bem? E aí a gente tentar acompanhar, não só nas formações, nos momentos que a gente vai estar ali rezando com ele, mas no nosso dia a dia, né? Nas nossas orações. Nós temos o dever de cuidar das nossas ovelhas, né? Dos nossos formandos, tá bom? Nós temos como formadores pessoais o dever de rezar pelo formando antes, durante e depois da formação, certo? Não vá para a formação pessoal sem ter tido um momento de oração por aquela ovelha. Você precisa escutar de Deus, lá Deus vai mostrar, Deus vai revelar. Um outro ponto que eu vou falar mais à frente, mas eu lembrei agora, eu vou falar logo, você não precisa ter uma resposta rápida para o seu formando. O formando chegou com uma questão e ali você não precisa falar para ele, até porque tudo aquilo que vai ser falado ali, muitas vezes não vai ser você que vai falar. O Espírito Santo vai falar para ele. Nem através de você vai ser diretamente para ele. E aí, na formação, naquele momento, naquela partilha, naquela conversa, você vai orientando, ajudando ele a entender o que Deus quer falar para ele. Essa é a missão do formador. Você não está fazendo uma partilha, como é que chama? Não é uma partilha de ajuda, né? Você está fazendo um acompanhamento de formação. Você precisa ajudar o formando a escutar Deus. Você não está ali para dizer assim, o formando chegou com uma questão de trabalho. Ah, porque meu trabalho é assim, assim. Não, eu acho que você deveria fazer assim, porque
essa experiência comigo funcionou. Não é porque funcionou com você que vai funcionar com ele e aquilo que Deus quer para ele naquele momento, entende? Então, conduzido pelo Espírito Santo, você vai fazer com que o formando entenda o que Deus quer para ele. E não precisa ser na primeira formação, não precisa ser naquele dia. Tem situações que você não vai ter uma resposta para o formando, mas você vai rezando e conduzindo aquele momento, fazendo que aos poucos ele vai entendendo aquilo que Deus quer, tá certo? O formador deve dispor sempre de tempo para acompanhamento, investir na sua própria formação, a fim de orientar com sabedoria e autoridade o Espírito Santo, autoridade no Espírito seu formando. Sempre o formador tem que estar sempre a dispor, deve dispor sempre de tempo para os acompanhamentos, intervir na sua própria formação, a fim de orientar com sabedoria e autoridade. Perdão, gente. Vou voltar aqui. O formador deve dispor sempre de tempo para acompanhamentos e investir na sua própria formação. Nós precisamos ler formações, tudo aquilo que vai nos orientar como formador, postura, modo de vestir, tudo isso eu vou falar aqui, porque eu separei 11 pontos para o formador pessoal, né? E a gente vai ter que ter uma postura, a gente vai ter que tentar ir aos poucos mudando algumas condutas nossas, porque nós precisamos ser exemplo para o formando, né? A conversão, ela tem que começar em nós. A postura, a maneira a maneira que eu vou conduzir essas ovelhas, ela começa na minha postura, de como eu me comporto, certo? O formador pessoal deve estar ciente de que a formação é obra de Deus e que recebeu do Espírito Santo a graça de conduzir o irmão ao mergulho na vontade de Deus e na busca pela santidade. É através do formador pessoal que o Senhor deseja conduzir o formando ao conhecimento de si, ajudando-o a aceitar-se e a configurar-se a Cristo. Nós precisamos ter muito cuidado para não conduzir o formando de acordo com a vida que eu levo. Nós sabemos, e a gente sabe, né, das dificuldades que nós enfrentamos, a própria batalha na nossa vida, diante das regras que nós precisamos cumprir, como ir à missa, oração pessoal, oração do terço. É uma grande batalha que nós enfrentamos e muitas vezes nós falhamos, né, nessas nossos compromissos que nós assumimos. Mas, diante disso, eu não posso levar com que o meu formando viva essa infidelidade. Não, eu preciso dizer para ele que ele precisa viver essa fidelidade. E se na minha vida eu não vivo, eu vou começar a caminhar para viver, para ser uma referência na vida do meu formando. Mas se eu não vivo hoje, eu vou assim mesmo orientá-lo a viver. Você precisa viver. E aí eu lembro, né, de uma passagem lá em Mateus 23, que diz: atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Né? Mateus 23, do 4 ao 5. A gente sempre lembra dessa passagem. E não olhe para você hoje se achando incapaz de conduzir uma ovelha porque você ainda não é fiel. Olhe para essa missão que Deus lhe confiou, porque vocês foram escolhidos. O nome de vocês estavam nas relações dos formandos que estão com vocês hoje. Não pode ser que não tenha sido o primeiro, mas foi o último, mas estava lá. Então, de alguma forma, nós somos referência na vida desses irmãos. Eles nos veem como alguém que pode ser um testemunho para que eles sigam, né? Para que eles queiram viver esse chamado. Então, a gente precisa ter muito cuidado
mas não se sintam incapazes. Vão lutando para viver e formando as ovelhas que elas precisam viver, precisam caminhar de acordo com aquilo que nós somos chamados a viver, certo? É na pessoa do formador pessoal que o membro do carisma vinde a mim deve encontrar o Cristo que acolhe, escuta, ama em todas as circunstâncias. Por isso, este deve clamar constantemente a Deus a graça de um coração humano e misericordioso com o Pai, que está em Lucas 6,36, a fim de que seu formando se sinta profundamente amado, acolhido diante das suas verdades expostas na partilha, como diante da verdade falada por seu formador. Por ser a formação pessoal relacionada à vida pessoal do formando, ou seja, onde o formador expõe seu verdadeiro eu, sua verdade mais íntima, o formador pessoal deve guardar em sigilo, que nós falamos lá no início, né? Sigilo absoluto. Isso está no nosso estatuto. Tudo que lhe foi confiado em partilha, não devendo utilizar o que foi partilhado para dar qualquer parecer sobre o formando. No entanto, este deve motivar sempre o seu formando a ser sempre o mais transparente possível com suas autoridades, a fim de favorecer o seu próprio crescimento. Então, como formador, eu preciso motivar a ovelha a ser o mais transparente possível para que favoreça o discernimento, os discernimentos que precisam ser feitos pelo formador comunitário, pelo conselho da comunidade. E eu também preciso ser isso. Eu preciso ser o mais transparente possível. Eu vi uma canção que é da Fraternidade O Caminho, que diz: seja você. Eu não lembro agora a letra, mas fala, eu vou até colocar aqui para vocês. Seja você, mesmo que... Eu não lembro agora, mas assim, o que é ser você? Né? Não é que eu não tenha que corrigir os maus hábitos, meus pecados, Não, ser quem eu sou é ser a essência do que eu sou, né? Eu preciso viver, ser essa essência do que eu sou. Então, que a gente seja o mais transparente possível na nossa vida como irmãos, mostrando as nossas fragilidades, mostrando que nós também precisamos um do outro, precisamos da oração do outro. Sobretudo nós que já temos um tempo de caminhada, nós costumamos a querer transparecer muita fortaleza, né? Algumas pessoas mais, pelos seus temperamentos, outras menos. Mas nós precisamos ter alguém na nossa vida, dentro do carisma, onde a gente pode derramar, né? E o formador pessoal é para isso. Então, vocês vão escutar coisas e vocês não podem ficar... expressar um olhar de julgar, né? Um olhar que julga, um olhar que horror, você fez isso, tá? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar misericordioso que acolhe, que ama, que ajuda, que diz, você vai conseguir sair dessa, entende? A gente precisa ter esse olhar e ser, de fato, aquela mão que levanta o irmão. Ao ingressar na comunidade, o formador deve escolher... Ao ingressar na comunidade, o formando deve escolher um formador dentre os que forem sugeridos pelo Conselho Geral ou pela equipe formativa, devendo sempre considerar que homens terão formadores e mulheres terão formadoras mulheres. Esse ano foi feito diferente, né? Não foi o conselho que escolheu e você escolheu entre esses. Nós deixamos vocês escolherem, né? A comunidade deixou que nós, né, escolhêssemos dessemos nome de alguns para que a comunidade ajudasse a discernir de acordo com a quantidade por formador. O formador pessoal pode ser de foro íntimo. Não tem que necessariamente ser mudado a cada ano formativo. O formador pessoal, por ser de foro íntimo, não tem que necessariamente ser mudado a cada ano formativo. A não ser que exista alguma dificuldade na relação entre formador e formando. Neste caso, formador ou formando deve comunicar
ao formador comunitário do caminho a qual o formando participa, para que seja discernido um novo formador pessoal. E aí, gente, a gente não deve ficar chateado se um formando pedir para mudar, entende? Não é algo pessoal, ele precisa ter uma identificação para se abrir, ele precisa encontrar no irmão aquela confiança de se abrir. Então, assim, pode acontecer de que o seu formando hoje não seja amanhã.